Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai começar uma aula de história, tá? A primeira aula dessa semana. Então eu quero que você pegue aí seu material, sua apostila. Vamos fazer a leitura com bastante calma. Depois você vai realizar a atividade que está também nessa mesma apostila, tudo bem? Então vamos lá? Todo mundo com a sua apostilinha na mão, ok? Presta bem atenção no que o tio vai falar. Olha só. Aula passada nós estávamos falando sobre a vinda dos portugueses, né? Como o Brasil ele foi encontrado, vamos dizer assim, né? Ele não estava perdido, mas como é que os portugueses chegaram até o Brasil? Recapitulando a ideia, a intenção dos portugueses, na verdade, era chegar até as Índias, né? Para fazer o comércio. Se lembra que o tio falou sobre as especiarias, né? Que era a intenção que os portugueses tinham de chegar às Índias e fazer o comércio, pegar esses temperos que na época custavam muito dinheiro, né? Mas aconteceu que Cabral acabou chegando nas terras que hoje nós conhecemos como Brasil. E ao chegar aqui no Brasil, eles vão se deparar com os habitantes da terra. Quem é que vivia aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui? Nós vamos descobrir e vamos ler o nosso material. Vamos descobrir que são os indígenas. É isso mesmo que você está pensando. São os indígenas. Então nós vamos conversar agora, a partir desse ponto, como foi esse primeiro contato dos portugueses com os indígenas. Será que foi um contato tranquilo? Será que houve uma desavença entre eles? Vamos ver. Lembrando, gente, que as pessoas falam assim, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, né? Vamos tentar entender o seguinte, o Brasil, ele não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Havia habitantes já aqui no Brasil e quem habitava era os indígenas. Então eu não posso descobrir alguma coisa se já existe alguém vivendo, né? Então Cabral, claro, ele teve a sua importância aqui nas terras brasileiras, claro que sim, mas ele não foi quem descobriu as terras brasileiras, né? Havia os habitantes que eram os indígenas. Tudo bem? Então vamos começar a nossa leitura. Pegou seu material? Então vamos lá. Portugueses nas terras dos indígenas. Inicialmente, os portugueses chamavam a terra que encontraram de Ilha de Santa Cruz, pois pensavam que tinha chegado a uma ilha. Após descobrirem que não estavam em uma ilha, mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Né? Então, a primeira coisa que você deve entender, quando os portugueses eles encontraram aqui as terras brasileiras, eles pensavam que estavam numa ilha pequena. Eles não tinham a dimensão do tamanho do território, do tamanho que é o Brasil. Então, eles acreditavam que estavam numa ilha. Depois, quando eles foram analisando as terras, né, eles perceberam que não se tratava de uma ilha, que não era algo pequeno, era algo muito grande. Então mudou o nome, começou sendo Ilha de Santa Cruz e depois passou a ser Terra de Santa Cruz. Aí você tira Santa Cruz, os primeiros nomes do Brasil foi Ilha de Santa Cruz e Terra de Santa Cruz? É isso mesmo. Esses foram os primeiros nomes que foram dados para as terras que hoje nós chamamos de Brasil. Foi Ilha de Santa Cruz e Terra de Santa Cruz, tá bom? Aí você pode dizer, mas por que isso, tio? Lembre-se que os portugueses, eles eram muito católicos, tá? Eles eram muito religiosos. Lembra-se que nas embarcações vinham até padres para fazer um processo aí até de catequização que nós vamos ver futuramente. Catequizar quem, tio? Os índios, tudo bem? Vamos lá, continuando. Posteriormente, passaram a chamar as terras de Brasil, pois encontraram grande quantidade de pau-brasil, uma árvore da qual se extraía uma tinta avermelhada, usada como corante de tecidos e que tinha grande valor comercial na época. Os portugueses retiraram muita madeira, né? Madeira de pau-brasil de nossas terras,
e para isso utilizaram a mão de obra indígena. Os índios cortavam e transportavam essas madeiras para os navios portugueses e recebiam em troca objetos e materiais que até então eles desconheciam, como espelhos, facas, pentes, entre outros objetos. Essa prática é chamada de escambo. Deixa eu colocar aqui, vamos conversar um pouquinho, dar uma parada para a gente entender isso. Os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles na verdade estavam em busca de alguma coisa que desse lucro para eles. E eles descobriram o pau-brasil, uma madeira que ela tinha uma tinta avermelhada que iria servir para diversas coisas, não só para atingir tecidos, mas a madeira em si poderia ser utilizada. Veja bem, gente, os portugueses eles teriam que transportar essa madeira, teriam que retirar essa madeira. Mas como eles iriam fazer isso? Eles mesmos iriam trabalhar, cortar lá com machado, né? Toma, eles iriam fazer isso? Não. Eles não iriam fazer isso, eles iriam utilizar a mão de obra a mão de obra de quem? Quem iria fazer isso por eles? Os indígenas. Nos contatos que eles começaram a ter com os indígenas, eles começaram a utilizar o índio para a retirada dessa madeira. Tudo bem? Então, olha só, o pau-brasil foi uma maneira dos portugueses ter algum ganho das terras brasileiras. Lembrando que o pau-brasil, como havia muito dessa árvore no território, que hoje nós chamamos de Brasil, né? Foi por isso que foi colocado o nome, no caso, o pau-brasil vai se chamar as terras de Brasil, tudo bem? Então, continuando a ideia aí, os indígenas tiravam a madeira, levavam essa madeira para os navios, para serem transportadas para a Europa, só que tem um detalhe, o que os índios iriam receber? Será que os índios eles queriam dinheiro? Tio, os índios eu acho que eles queriam dinheiro. Dá um dinheiro para os índios. Gente, presta atenção. Dinheiro, tinha alguma serventia para o índio? Ele iria comprar alguma coisa em algum lugar? Tinha um shopping na floresta? Era isso? Tinha algum comércio para eles comprarem e utilizar o dinheiro? Não, gente. Então presta atenção, não adiantava os portugueses chegarem com dinheiro e dizer assim, olha índio, eu quero te dar esse papelzinho aqui, ó, isso aqui vale muita coisa. O índio ia aceitar? Não, o índio ia olhar aquele papel, ia até olhar no primeiro momento, mas não tinha interesse nenhum. Foi então que foi começado a utilizar o quê? Como troca. Vocês tiram a madeira e eu dou algo para vocês. O que os portugueses começaram a oferecer para os indígenas? Algo que normalmente eles não tinham visto, nunca viram e que teria uma utilidade para eles. Como? Espelho. Você acha que o índio já tinha visto alguma vez um espelho de se ver em alguma coisa? Nunca. Então para eles aquilo era algo novo. Uma faca, né? Faca. Normalmente o índio não tinha faca e aquilo era algo novo para ele, então aquilo tinha um interesse para ele. Outra coisa, pente. Você acha que um índio tinha pente lá? Não. Então quando os portugueses trouxeram isso para os índios, em troca daquilo que eles estavam fazendo, isso foi de interesse dos índios. Aí havia essa troca. Os índios tiravam o pau-brasil e os portugueses davam algum tipo de objeto para esses indígenas. E isso vai se chamar de escambo. Escambo. O que é o escambo? É a troca de objetos ou de materiais sem uso do dinheiro. Isso aqui para o índio não valia de nada. Dinheiro não era nada para o índio. Ele não queria dinheiro, mas ele queria algum objeto que ele pudesse utilizar. E isso vai se chamar de escambo. Não se esqueça disso. Essa troca dos portugueses com indígenas de objetos, os indígenas dando a madeira, os portugueses os objetos, se chama escambo. Tudo bem?
E isso vai acontecer por um bom período. Os portugueses, uma maneira deles retirarem alguma riqueza das terras brasileiras é tirando a madeira, né? Fazendo comércio. Tudo bem, gente? Esse foi o primeiro contato dos portugueses com os índios. Foi um contato amigável, tio? Foi um contato até tranquilo, de início, tudo bem? Foi um contato tranquilo, eles fizeram ali uma amizadezinha com os indígenas, vamos trocar ali uma ideia, né? Então, foi um contato tranquilo. Futuramente não vai ficar mais tão tranquilo assim. Tudo bem, gente? Então, olha só, virando a página, nós temos aqui um momento literário. Diz assim: a palavra Pindorama, de origem tupi e significa terra ou região, era assim que os indígenas tupis chamavam o local onde habitavam, que depois passou a se chamar Brasil. O trecho da canção a seguir fala da chegada dos portugueses a Pindorama e do encontro deles com os verdadeiros habitantes desse local, os indígenas. Então veja bem, antes daquelas aqueles primeiros nomes dados pelos portugueses, a terra do Baqui, que é o Brasil, os índios já tinham um nome. Os índios chamavam o Brasil de Pindorama. Pindorama, que significa terra ou região. Eu deixei aí essa musiquinha, você pode encontrar, se você entrar no YouTube aí, você vai conseguir, coloque aí Pindorama, músicas, que vem essa musiquinha. Eu vou tentar dar uma cantada, eu não sou bom de canto, né? Mas eu vou tentar cantarolar aqui com vocês, assim, ó. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do nosso Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-tupi. Só depois vem vocês que falaram tupi-português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Veja bem, que essa musiquinha ela vem tratar da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Desculpa aí se eu não cantei direitinho um pouco. Da chegada dos portugueses do Brasil, desse primeiro contato que eles tiveram com os índios e como mudou a vida indígena depois desse processo, depois desse encontro. A vida dos índios não será mais a mesma depois do encontro com os portugueses, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido a aula, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Titio tentou se esforçar aqui para cantar um pouco para vocês. Façam a atividade, tá bom? Tá aí na folha. Realizem com calma. Se preciso, voltem, leiam de novo o conteúdo. Papai e mamãe, dão uma acompanhada e realizem a atividade. Beijão, um abraço, fui!